Inicialmente, para tratar dessa questão a respeito de nascentes, aterramento, né, da responsabilidade criminal, né, ambiental em relação a esses fatos, é necessário ponderarmos acerca do crime ambiental e por que ele existe. A nossa Constituição, no artigo 225, ela diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e ela coloca sobre o poder público e a coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Defender e preservar são coisas diferentes, né? Uma coisa é você defender o meio e não permitir que nada seja feito contra ele, e outra coisa é você preservar aquele meio, você restaurar, tomar medidas que vão reduzir aqueles impactos. É uma corrente doutrinária isso, outras correntes entendem como a mesma coisa, defesa e preservação. O direito tem vários entendimentos diferentes. Pois bem, antes de falarmos propriamente do fato e de atribuir responsabilidade, é necessário entendermos se realmente está ocorrendo um crime ambiental. Os crimes ambientais estão colocados na Lei 9.605 de 98, que abrange as pessoas jurídicas. Também a Constituição Federal, em seu artigo 3º, coloca a pessoa jurídica como responsável na reparação do dano que causar. Antes de colocarmos essa questão a um crime, nós devemos apurar. Por quê? Porque atribuir um crime a alguém sem ter certeza da sua existência também é crime, punido pelo Código Penal brasileiro. Então, nós precisamos inicialmente compreender se há um crime. Para isso, faz-se uma investigação, uma apuração, apontamentos, alguns elementos que são relevantes para a identificação da ocorrência ou não daquele crime, daquele fato criminoso, um fato típico, narrado pela Lei 9.605 de 98. Muito bem. No caso das nascentes, especialmente, né, elas têm uma proteção diferenciada porque nós estamos tratando de água. E água é tudo que falta no mundo hoje, principalmente para nós, no Brasil, mesmo com abundância de água, nós estamos sofrendo um cerceamento de água por conta das secas, da estiagem. O nosso uso de água é muito grande, então água é muito relevante. Preservar nascentes, ambientalmente falando, na legislação, é algo muito relevante. Muito mesmo, é bastante severo, é bastante sério. Então, quando se trata de aterrar uma nascente, de acabar com uma nascente, é um fato muito grave. É apurado, a nossa Secretaria Estadual de Meio Ambiente trabalha diretamente nesse tipo de caso, a Polícia Ambiental trabalha nesse tipo de caso, a Polícia Militar, né? E nós temos a Promotoria de Justiça também que trabalha ativamente. Muito bem, falando da pessoa que age, né, dessa forma. Nós temos pessoas físicas e jurídicas no mundo. Pessoas físicas somos nós, de carne e osso. Pessoas jurídicas são aquelas constituídas num formato geralmente societário, né, ou ainda individual, existe a pessoa jurídica individual, e essa pessoa, ela ganha forma, por assim dizer, para ficar mais fácil o entendimento, no mundo jurídico, ela passa a existir. Cria-se, né, através de um documento, de uma formalidade documental, você cria uma pessoa e essa pessoa passa a existir no mundo jurídico. Então, ela também é passível de sancionamento. Existem diversas correntes doutrinárias, algumas entendem que não é possível punir a pessoa jurídica, porque ela não tem vontade própria, mas sim a vontade da pessoa física que a administra, mas o nosso entendimento, o entendimento brasileiro, é que há punição sim, há responsabilização sim para a pessoa jurídica. E nós temos ainda um entendimento bastante interessante, divergente na doutrina, porque há doutrinadores, que são pessoas que escrevem sobre o direito, que entendem que não é possível responsabilizar o Estado, a pessoa jurídica Estado, pelos atos cometidos, por exemplo, contra o meio ambiente. Mas uma grande parte da doutrina entende que é possível sim, até porque o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, ele diz que as pessoas jurídicas, então a partir do momento que menciona-se as pessoas jurídicas, parte da doutrina entende que essas pessoas jurídicas abrangem o universo público e privado. Não é só a empresa privada que pode ser punida. A empresa pública, por exemplo, o Estado, né, na verdade, a pessoa jurídica de direito público também pode ser punida.
E aí a gente pega uma situação um pouco mais delicada. Primeiro você tem que identificar se há ou não a ocorrência de crime, porque talvez aquela medida esteja sendo tomada naquela localidade com autorização do próprio Estado. Talvez o Estado tenha permitido, tenha autorizado, o dano já foi dimensionado. Em questão de nascentes, dificilmente acontece, mas pode acontecer. Então, tem que ser verificado primeiro se há uma autorização legal para aquele ato. E não havendo uma autorização legal, sendo esse ato clandestino, sendo esse ato criminoso, há sim a responsabilização da pessoa jurídica, inclusive da pessoa jurídica de direito público, da administração pública, por assim dizer. Por quê? Porque cabe a ela o dever de zelar, de preservar, de defender o bem ambiental. E ela também é responsável por força constitucional. Uma vez responsável, ela vai responder. A lei específica é a 9.605, que vai tratar dos crimes ambientais, mas tem diversos outros decretos e normas que vão sancionar, que vão punir essa pessoa jurídica. O mais interessante é que seja feito inicialmente uma apuração séria, uma apuração do órgão público. O órgão público mais indicado para esse tipo de apuração é o Ministério Público, pelo poder que tem, né, pela atuação que tem nos direitos difusos, e o meio ambiente é um direito difuso. Então, que o Ministério Público faça essa investigação. E como que detona essa investigação? A própria comunidade pode propor isso. A comunidade vai à promotoria de justiça, a comunidade propõe, explica o fato, aponta os fatos, quaisquer que sejam, não somente com nascente, mas árvores e em razão de terra e poluição atmosférica, qualquer ato. Sendo um ato que venha prejudicar o direito difuso, que está prejudicando determinada área, determinada região, ou degradando o patrimônio natural, o patrimônio ambiental, é possível que a própria comunidade procure a Promotoria de Justiça Municipal, informe os fatos, para que haja uma apuração, mas essa apuração tem que ser feita pela autoridade certa, porque o direito, ele tem regras específicas. Nós não podemos simplesmente apontar, condenar, né? Muitas vezes acontece, a pessoa aponta um fato, julga e condena antes mesmo de fazer uma apuração legal, uma apuração séria. Então, inicialmente é feita essa apuração, o promotor de justiça recebe as pessoas na promotoria, né? Existem assessores para isso, pessoas treinadas para esse tipo de trabalho, e essas pessoas vão tomar essas informações e vai ser feito um procedimento interno e vai ser apurado aquilo ali, vai ser verificado, e verificando-se a existência de fato de crime ambiental, de ato ilegal, aí sim haverá responsabilização criminal da pessoa que fez aquele projeto ou que é responsável por aquela obra ou por aquele manejo irregular. Então, aí sim haverá punição nos moldes da lei penal, não só nos moldes da lei penal, mas também a reparação de danos na esfera civil, que compõe também uma das nossas esferas de responsabilidade ambiental. Mas, inicialmente, é preciso que haja uma investigação, por tratar-se de crime. Nós não podemos apontar um crime e dizer isso é crime, e foi fulano que fez, porque o fulano pode não ter feito nada, e aí é você quem vai responder por um crime. Então, o que nós devemos fazer é procurar as vias certas, e o meio correto para a apuração ambiental, nesse caso específico, é a Promotoria de Justiça. As pessoas têm total liberdade de comparecer, a investigação será feita, será tudo apurado, e havendo irregularidades, haverá sancionamento, haverá responsabilização. Nós temos leis para isso. O nosso mecanismo legal, ele é muito ágil na questão ambiental, e ele também é muito severo. E com certeza ele será aplicado, a normatização será imposta, será aplicado o sancionamento, se for o caso, e a responsabilização, a reparação, não há nenhuma óbice a isso. Não é por se tratar de uma pessoa jurídica de direito público que ela vai sair impune, né? É obrigação de todos, é o bem ambiental que está em questão. E isso é comprovado. O Ministério Público, ele não deixa de fora nem a questão privada, nem a pública. Atua-se nas duas esferas indistintamente.
Não há nenhum problema quanto a isso, nenhum protecionismo em relação a isso. Então, o mais importante é que seja feito dessa forma e, sendo feito, serão aplicadas as sanções cabíveis.